Olá, seja bem-vindo a esse canal. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Rebeca, sou oraculista, seja bem-vinda aqui nesse espaço em que a gente dialoga sobre oráculos. Eu sou taróloga, numeróloga, runóloga, estudiosa do Xing, e hoje eu vim aqui falar com vocês algo que é muito falado nos dias de números repetidos. E a gente tem agora o 9 de um ano 9, né? 9 de setembro de 2025, que na numerologia pitagórica a gente reduz ao número 9. E aí a gente vê pipocar nas redes sobre os portais e as pessoas ficam curiosas, né? Então eu vim conversar um pouco aqui com vocês sobre o que é que representa esse 9 repetido 3 vezes, por que se fala em portal e o que é que a gente pode aproveitar nesse dia, com a força desse dia, com a energia desse dia. Então, primeiramente, eu não costumo utilizar essa expressão portais, porque as pessoas falam muito sem nem entender o que é que exatamente é um portal. E aí se tornou comum as pessoas lançarem na internet, toda vez que tem de um, dois de dois, é um portal, é um portal, é um portal, mas o que é o portal, verdadeiramente? Bem, os portais, na verdade, eles existem a todo tempo, desde que a gente faça a canalização correta. A gente abre e fecha portais a depender de como a gente se conecta ou não ao nosso livre-arbítrio e a nossa relação com o divino. A gente pode abrir um portal sempre que a gente alinha a nossa palavra, a nossa intenção com as forças circundantes, né, as forças da natureza. E isso se dá independentemente do dia e da hora. O que acontece é que dia e hora, com 3 números repetidos, ele traz uma vibração realmente, né? Porque aí, no mistério do 3, tudo aquilo que é repetido 3 vezes, não somente o número, mas uma palavra, o nosso nome, uma invocação repetida 3 vezes, ele traz uma força de intenção de criação de uma energia, certo? Então, quando a gente tem numericamente um número repetido 3 vezes, ele cria a energia nessa materialidade daquele número. Não é sobre portal, é sobre o número condensado na nossa realidade tangível. Se a gente for para o mistério do 3, o 3 é justamente quando, depois do impulso do 1, da criação do 2, o 3 faz nascer nessa realidade material. Se a gente for lá na geometria, a gente vai ver o 3 criando forma, né? Então, para não me aprofundar nesse assunto, e aí se vocês tiverem interesse e quiserem um vídeo aprofundando nessa questão do mistério do 3, pede aí, faz um bilhetinho abaixo que a gente vê um outro momento para aprofundar. Então, dito isto, a gente tem que todo dia que tenha essa repetição do número, a gente traz uma energia de condensação daquela energia do número específico, tá? E aí, o que a gente está vendo também pipocar agora? A gente está vendo as pessoas falando em encerramento de ciclo, porque o novo é encerramento. Isso é um equívoco quando a gente vai olhar o sentido dessa relação numérica do 1 ao 9, pensando na numerologia pitagórica, tá? Porque eu sigo a numerologia pitagórica. Então, quando a gente pensa que de 1 a 9 a gente tem a vibração de cada um dos números, realmente a gente pensa que o 1 começa e o 9 termina. Mas, na verdade, a energia de encerramento que a gente tem é a energia do 8. Então, imagina aí o 8, tá? Imagina esse desenho do 8. O 8, quando ele é deitado, vocês sabem que ele representa a lemniscata, que é a relação do infinito. Então, o que é que numericamente representa o 8? Também muita gente fala de prosperidade, de abundância. Então, para entender, o 8, ele é quem vibra no encerramento, na energia de encerramento de um ciclo, certo? Então, o 8, ele é o momento em que um ciclo ele se fecha, e nisso do se fechar, ele traz o momento certo da colheita. Se a gente pensar numa mandala, né? Uma mandala baseada na mandala das estações celtas, por exemplo, a gente vai ver que a gente tem um ciclo
que nesse ciclo a gente tem plantio, a gente tem nutrição, a gente tem crescimento e teremos o momento da colheita. Na mandala lunar é a mesma coisa, a gente vai ter cada uma das fases lunares representando esse momento assim, equivalente a um plantio, nutrição, colheita, né? Descanso, replantio, e isso se faz o ciclo. Numericamente, a gente vai ter esse mesmo movimento. Por isso que eu trabalho com a mandala lunar das 8 fases da Lua. A gente tem outros vídeos aí, se você quiser conhecer, eu convido, inclusive, você a conhecer, a acompanhar os vídeos que eu trabalho com os signos das fases lunares, em que eu trabalho cada um e explico cada uma dessas 8 fases lunares. E aí, esse 8, ele equivale, por exemplo, à energia da lua cheia. O 8 é quando a gente finaliza um processo e nessa finalização a gente tem essa energia de colheita. Por isso que o 8, ele pode representar abundância e prosperidade, porque ele é colheita, certo? Que é o final de um ciclo. Mas a gente só vai colher o que a gente plantou. Então, às vezes, o 8, quando a gente está vibrando no 8, a gente vai colher coisas que talvez a gente não esperasse colher, porque a gente não prestou atenção no plantio, não prestou atenção na nutrição. Sabe aquele momento em que as coisas começam a parecer dar errado, a cobrança chega, a pessoa briga com alguém, e esse é o momento que é exatamente a energia do encerramento de um ciclo. Quando a gente se concentra nisso, a gente começa a compreender melhor a nossa vida e pode redirecionar as energias e ter mais consciência do nosso plantio, certo? Então, a energia 8 de 8, a gente teve em agosto. Agosto foi um momento, minha gente, de encerramento de ciclos. Quem tem mais sensibilidade, quem tem mediunidade, sentiu isso, viveu isso. Então, tanto desencarnes, né, que houve assim mais sensivelmente nas nossas relações interpessoais, quanto encerramento de ciclos de trabalho, encerramento de ciclo de relacionamento, encerramento de ciclo de uma fase da vida, por exemplo, em um determinado lugar, e a gente passa a se mudar, a gente sai daquele lugar. Então, agosto foi encerramento. O 9, ele não é encerramento. Então, agosto a gente encerrou processos. Se você olhar para trás, olhar para agosto, e você sentiu o que foi a energia de agosto, foi a energia de finalização e de transmutação, certo? E viva, fechou-se um ciclo ali. Agora, lembram que o 8 ele faz isso? Quando o 8 ele faz isso, você pensa assim, um círculo sobre outro círculo, né? Então, a gente está pensando num ciclo. Pense no desenho. O 8 ele vai ser um círculo, mas ele vai ter um outro círculo abaixo ou acima, dependendo de quando você comece, dizendo que a vida continua, que um novo ciclo vai se abrir, para a gente ter essa sensação de movimento e não parar. Então, o 8 ele é esse ciclo, né? Esse ciclo que se mantém, mas não se mantém no mesmo lugar, senão seria um 0. Se mantém subindo para um novo processo. Ok? Então, entendido que o 8 é quem é a energia do encerramento. E o 9? Mas o 9 não finaliza os números, mas é justamente o 9, quando a gente vai ver, o 9 ele é um círculo e ele tem uma linha, né? Uma linha abaixo. Ele é um círculo e tem uma linha abaixo. Essa linha que desce assim, ela representa o salto quântico. Quando a gente não fecha um ciclo, a gente não fecha o ciclo para ficar repetindo. Ele é o salto que a gente dá para que o próximo ciclo a gente não volte para o mesmo lugar e fique andando em círculo. O 9 é o salto quântico para a gente subir para um novo degrau e olhar as coisas da nossa vida e viver as coisas da nossa vida com mais experiência, com mais sabedoria e já cientes daquilo que a gente viveu. Então, eu costumo dizer, o 9 é o salto quântico, quando a gente é capaz de olhar para trás, e aí vem a energia do Sankofa, que vocês veem que o Sankofa procura Adinkra, ou Adinkra, não sei como é que se pronuncia, mas o Adinkra, ele também tem essa energia do 9. Procura o Adinkra Sankofa, né?
Então, o Sankofa, ele tem esse movimento também de quando a gente está indo para frente, mas a gente olha para trás para entender as nossas experiências, para a gente poder seguir a um novo ciclo, mas já mais experientes, mais sábios, certo? Então, quando a gente vai ao tarô, o 8, ele é representado pela justiça, né? Porque justiça é exatamente isso do merecimento que a gente tem, né? Então, não merecimento do ponto de vista meritocrático, merecimento é o que a gente colheu, a gente planta. A gente planta o que a gente colhe. Por isso que no tarô, o 8 é a justiça, né? Tem o cânone Waite Smith coloca a justiça no 11, mas eu considero que pela numerologia é sábio se entender que o 8 é a justiça, porque ela é uma força de resolução, que é a força do 8. A justiça, ela é resolução. A justiça é também a distribuição equânime dos atos, né? Causa e consequência, aquilo que a gente plantou, a gente colhe, que é a própria força do 8, certo? E aí, após isso, a gente tem a energia do 9, que é essa energia do salto quântico, que a gente vem aqui com a sabedoria do eremita. O eremita é Sankofa. O eremita é olhar para trás, mas não para a gente ficar no passado, mas a gente ter a compreensão de tudo que a gente viveu e seguir adiante com essa experiência a mais dentro de nós para não estar repetindo besteira, para não estar repetindo erros. Portanto, esse dia 9 de 9 de 9, ele traz os três números, dia, mês e ano, que é um ano 2025, que é um ano 9. A gente tem repetidamente, né, o 9. Então, no mistério do 3, a gente condensa nesse dia 9 de setembro a força do 9. Condensando a força do 9, a gente condensa a força da Sankofa. A gente condensa a força do salto quântico, da gente suplantar, da gente transmutar, já transmutou no 8, mas a gente dá um salto de consciência, e a gente poder olhar para trás e entender tudo aquilo que a gente encerrou, fechou, porque não adianta dizer, não quero mais esse relacionamento, não quero mais morar nessa casa, não quero mais esse trabalho, sem entender por que a gente viveu tudo aquilo e sem realmente fechar o processo com a compreensão do que a gente viveu. Aí é que está toda a maravilha do 9. É a gente olhar, compreender o que a gente viveu, para nessa compreensão a gente estar pronto para o novo que vem lá em outubro, com a roda da fortuna, o 10-1, que é o começo, efetivamente, desse ciclo novo. Então, a gente deve aproveitar isso. E aí a gente ainda está na lua em Áries, né? A gente está numa lua em Áries, mas a fase lunar, que a gente corresponde a esse dia 9, é a fase da minguante convexa. A minguante convexa é também chamada lua disseminadora. É uma lua que ela é muito associada aos mestres, aos professores, a quem ensina. E esse lugar que a gente tem dentro da gente, esse mestre interior dentro da gente, ele também vai estar fortalecido nesse dia. Olhar para o 9 e olhar para a lua minguante convexa, que é a lua disseminadora dentro de nós. É nos conectar à nossa sabedoria, à nossa experiência, ao nosso mestre interior, à nossa mestra interior, que nos mostra o caminho, que nos faz perceber o porquê de tudo que a gente viveu até agosto, por que a gente fechou aquele ciclo, o que aquele ciclo verdadeiramente significou na nossa existência, o que aquele ciclo verdadeiramente significou no nosso caminhar, na nossa senda pessoal, certo? Então aproveita esse dia para entrar em conexão com a sua mestra interior, com o seu mestre interior, com a sua mulher sábia, com o seu homem sábio dentro de si, para compreender esses processos que finalizaram em agosto e interiorizar-se no ponto de encontrar essa luz, né? A luz que o eremita carrega aqui, lançando luz sobre as experiências, sobre as suas experiências, para aí sim, quando chegar outubro, a gente recomeçar um novo ciclo bem
estruturada, bem animada, bem pronta e confiante de que o novo, né, começará na nossa vida e a gente começar esse novo ciclo, assim, com sentimento de plenitude, certo? Eu quero aproveitar, já que a gente está na lua minguante, esse dia 9 é o dia da lua minguante convexa, lua disseminadora, e aí eu trago um trecho aqui interessante do I Ching. Eu trouxe aqui para vocês numerologia, tarô, e quero finalizar com o I Ching, que ele, no hexagrama 9, né, no 9, na sexta posição, que é a leitura das linhas, 9 na sexta posição, ele tem um trecho que diz o seguinte: o poder sombrio da lua é maior quando a lua está quase cheia. É no plenilúnio, quando a lua está em direta oposição ao sol, que se inicia inexorável o minguante. Ele está descrevendo aqui justamente esse processo que foi, né, a lua negra, que foi a véspera da lua cheia, que foi no sábado 6 de setembro. 7 de setembro, aí ele diz, teve a lua cheia com o eclipse lunar. E aí o que ele diz aqui? Que quando a lua se torna cheia é quando se começa inexorável o movimento minguante. Então, assim que ele se torna cheio, já começa o processo minguante. Essa leitura daqui do I Ching, ele diz assim, que a vida, ela continua, ela não para, ela não estanca. Então, a gente chega ao momento de plenitude e já começa o processo minguante. E aí ele diz, em tais circunstâncias, o homem deve se contentar com o que foi alcançado. Avançar mais ainda antes do momento apropriado levaria ao infortúnio. Essa é a imagem do eremita também. A imagem do eremita é, nós estamos agora nesse momento dessa energia do 9, numa energia de prudência. Essa prudência, ela significa, olha, eu estou olhando para trás, eu estou sankofa, eu tenho que me basear nas minhas experiências para poder entender quais os caminhos que virão na frente. Então, esse é um período em que não nos caberá tomar iniciativas e ir no impulso. É um momento de prudência, é um momento de olhar as experiências, de fazer as experiências vigorarem na nossa vida para a gente poder compreender e a partir somente dessa compreensão a gente tomar as iniciativas necessárias para recomeçar o caminho ou para seguir o fluxo que a gente está vivendo. Tá bom? Mensagem dada para vocês. Eu espero que esse seja um bom dia de reflexão, um bom dia de compreensão, que essa luz se ilumine dentro dos nossos peitos. Até mais.